Coletiva com o técnico Gilson Kleina. Thaís Helena, CBN Campinas. Bom dia, Kleina. O jogo contra o Vasco foi o primeiro com o seu comando e já houve uma melhora na postura do time. Em quanto tempo você acredita que o elenco vai se ajustar e entrar no padrão pretendido por você e a comissão técnica para uma boa Série B? E a Isabela Sabélico, da Tati Record TV. Kleina, bom dia. Qual sua avaliação nessa primeira semana de trabalho? Dá para dizer que o elenco já compreendeu sua metodologia? Bom dia a todos. Não, eu acho que a cada treino nós vamos evoluir, não é essa a menor dúvida. Até porque esse entendimento necessita de vários ciclos, né? É aquilo como eu falei na pós-jogo, que existem grandes conceitos já dentro da equipe, nós estamos fazendo alguns ajustes. Um deles foi aquele que nós batemos na tecla da organização e transição defensiva, entendo que nós ficamos uma equipe mais postada, mais consolidada nesse sentido. A situação de nós termos um conceito que nós trouxemos um modelo de fazer um jogador de falso 9 fez com que nós tivéssemos uma compactação maior. Isso não quer dizer que nós estamos preterindo os atacantes daqui, pelo contrário, nós também vamos trabalhar. Eu via na necessidade, nesse começo de trabalho, nessa construção, você tentar ajustar, e isso passava por esse tipo de opção. E durante a semana nós estamos trabalhando. Claro que a gente fez uma recuperação desses atletas para que a partir de hoje, quinta, a gente possa desenvolver melhor toda essa plataforma de jogo. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Kleina, bom dia. Como não conversamos ainda, seja bem-vindo novamente à Ponte Preta. Nos últimos dias, a Ponte anunciou as contratações do zagueiro Cleilton e do centroavante Rodrigão. Gostaria de saber qual o tamanho da sua influência para a chegada deles e se você acredita que estes atletas já chegam para serem titulares. Bom dia, Wendel. Olha, eu acho que a vida desses atletas foi um trabalho assim minucioso. Desde a nossa chegada, nós começamos a monitorar muitos atletas, em cima também da situação. Nós estamos com alguns atletas lesionados. Nós estamos simplesmente com 3 zagueiros, né, contando com o garoto Thiago. Claro que nós pudemos fazer um jogo com o Sub-20, Sub-23, a gente também está vendo os garotos lá de baixo. Mas pensando em Série B, um brasileiro, uma divisão muito disputada e acirrada, se faz necessário você trazer jogadores mais experimentados, né? Eu acho que o Cleilton, o Alarcon tinha esse material já há algum tempo, e aí junto com os analistas passaram para mim, nós ficamos estudando, analisando. Vejo que é um perfil muito interessante para a Ponte Preta, um jogador que ele começou na categoria de base do Grêmio, tem uma escola muito boa, jogou com jogadores que depois se destacaram no Grêmio, e ele foi para o mundo europeu. É um jogador que, pelas características, pela qualidade, vai vir agregar valores técnicos, valores físicos, vai aumentar também a estatura da nossa equipe. Eu acho que isso também era um dado que nós estávamos conversando, e passar por esse processo de adaptação, que eu entendo que de 7 a 10 dias que ele já possa entender como que é a filosofia, a metodologia implementada dentro do trabalho no Brasil, que ele vem de uma outra escola, e que ele possa se sentir bem o mais rápido possível. O Rodrigão também foi um trabalho em conjunto, mas aí eu tive uma conversa olho a olho no Rodrigão, liguei para ele, ele veio conversar. Eu acho que o atleta ele está demonstrando ser um vitorioso com a camisa da Ponte Preta. Nós sabemos dos sucessos que ele já teve em outras agremiações que ele teve o acesso, mas nós sabemos outros problemas também que ele teve. Eu acho que isso que foi uma conversa muito franca, olho no olho. Eu acho que ele é o perfil da Ponte Preta. Colocamos para ele o que nós necessitamos nesse momento, o que é a Ponte Preta, e eu acho que o Rodrigão ele vai, se ele vier com essa vontade, essa disposição que ele demonstrou, não só vai ser muito bom para ele, como vai ser muito bom para o elenco e principalmente para a Ponte Preta. Eu acho que é essa unidade que a gente está buscando, jogadores com vontade de vencer, independente do seu passado, porque eu acho que nenhum de nós aqui, até mês de novembro, temos que pensar em outra situação a não ser focar no trabalho.
Elias Aredes, Rádio Brasil. Gilson, bom dia. Qual a importância do rendimento físico na implantação da metodologia de trabalho que deseja? E como está o processo de entrosamento com Juvenilson Souza? Ainda há espaço para crescimento físico da equipe? Bom dia, Elias. Olha, se a gente quer uma equipe que tenha compactação, é importante, tanto na organização ofensiva e na defensiva, você ter essa situação bem equilibrada. E claro que passa por uma metodologia de um trabalho físico. Eu conheço o profissional Juvenilson do mercado do futebol, trabalhamos sempre contra, mas sempre escutando da competência desse profissional. E agora é o privilégio de estar trabalhando junto. E nós estamos tendo algumas conversas, os nossos pontos de vista, não que a gente quer divergir muito, mas eu entendo que para a gente ter esse modelo de jogo que nós estamos implementando, se faz necessário uma compactação, uma movimentação muito forte dos setores e que isso a gente possa também assim, passar rapidamente para os atletas, né? Porque se você coloca, né, umas características próximas a isso, facilita. Mas tem jogos que você vai ter características com valências físicas um pouco diferenciadas e isso faz com que a gente mude um pouquinho o plano de jogo. Mas estou conhecendo ele, confesso para vocês que a gente fez uma semana de trabalho e muita coisa já aconteceu nessa semana, né? Não só treinos, mas conversas, vídeos, ajustes, conversa com os atletas, comissão técnica. Então, espero que a gente possa fazer uma parceria de sucesso, todos nós aqui dentro, e deixar a equipe equilibrada. Se uma das coisas que nós frisamos, tivemos dificuldade no jogo do Brusque a nível de transição defensiva, eu entendo que para o jogo do Vasco a nossa equipe já ficou mais consistente e conseguimos também controlar o jogo. Claro que tem momentos que nós vamos voltar a trabalhar com 9, né? Pode ser para o próximo jogo, vamos ver a recuperação desses atletas, porque vinham fazendo uma situação, mas o importante é o crescimento de todos e que a plataforma que nós utilizarmos seja bem executada. Rony Romanini, Rádio Central. Gilson, bom dia. Você já deve ter acompanhado as partidas do Sampaio até aqui na Série B. O que dá para dizer sobre o adversário? O que muda na preparação do time de um confronto em casa contra o Vasco para esse de sexta-feira? Bom dia, Rony. Olha, Rony, primeiro eu tenho algumas situações, né, importantes a salientar desse jogo. Primeiro, o Castelão é uma grama pesadíssima, uma grama que você tem um desgaste durante o jogo. Isso é uma coisa que tem que passar para os atletas. A dimensão daquele gramado lá parece ainda que é maior, né? O Sampaio, acostumado a jogar nessa situação, eles imprimem uma intensidade muito forte desde o primeiro e nos dois tempos. Acho que nós temos que ser uma equipe inteligente. Isso não quer dizer que não vai ser uma equipe agressiva, que vai ter intensidade, mas entender de que forma que a gente pode utilizar os nossos jogadores lá dentro. Sampaio é uma equipe que já estreou jogadores que foram contratados no último jogo contra o CSA. Sampaio há alguns anos, né, vem fazendo boas e grandes campanhas na Série B. O ano passado chegou até a pleitear um G4. Então nós temos todo esse cuidado. E o mais importante de tudo isso, né, ter o cuidado com o Sampaio, é a forma que a gente tem que ter a postura no jogo que nós vamos enfrentar. Então, entendendo essas adversidades, nós temos que levar essa confiança da atuação que nós tivemos com o Vasco, entender também que nós sabemos que lá jogadores do Sampaio que tem velocidade pelo lado, principalmente com o Guilherme e com o Jajá, tem um atleta que se chama Daniel Costa, que eu tive o privilégio de trabalhar, que tem uma bola parada muito qualificada, e a gente sabe que a saída deles lá é sempre uma saída muita velocidade pelos lados com os laterais. Então a gente vai tentar neutralizar. Hoje a gente tem esse trabalho aí para a gente tentar fazer os ajustes, para amanhã a gente ter um reconhecimento lá num campo próximo lá ao Castelão, e aí entender como é que vai estar a temperatura, a umidade do ar, que isso conta muito, mas que a gente possa superar e nossa equipe tenha confiança para fazer um grande jogo. Tomara. Obrigado. Luiz Felipe Leite, VV8 Esportes. Gilson, a Ponte até agora anunciou vários reforços e vai aos poucos mudando o time que disputou o Paulista e a Copa do Brasil. O que chama a atenção é que o perfil deles é parecido. Jovens com passagens em equipes medianas do Brasil e do exterior. Se trata de um perfil de grupo mais fácil para conduzir na Série B e é o ideal na busca pelo acesso?
Bom dia, Felipe. Felipe, o ideal é o jogador que você contrata, venha e entregue resultado, que é a performance. Né? Se ele tiver um grande desempenho, aliado a uma grande técnica, você consegue realmente ter um reforço. Não independe se é um jogador conhecido ou não. Conduzir um grupo, um vestiário, ter uma gestão, passa muito pelo comando, e eu entendo que eu sempre fui transparente. Eu acho que é assim que a gente tem que lidar com o atleta saber a verdade, tanto quando ele está nos elogios, quanto ele não estiver num desempenho desejado, mas entender que você tem que conduzir fazendo com que o melhor do atleta possa ser colocado dentro de campo, né? Então, a vinda de alguns jogadores, são jogadores que de repente não são muito conhecidos pela torcida, mas jogadores promissores e que têm condição de ser titular, e acontecer com todos os jogadores que acontece na Ponte quando se destaca. Mas eu vejo o Kevin, um jogador já adaptado também à Série A, à Série B. Eu vejo o Cleilton, que saiu cedo para a Europa, que está jogando lá grandes jogos também, jogando um campeonato que é difícil, equilibrado. A chegada do Richard, que disputou o Paulistão, do Botafogo, uma base muito boa no Internacional. Rodrigão, todos já conhecem. Estou falando aqui da chegada dos jogadores que ainda não estrearam no meu comando. Lucas Cândido, um jogador experiente, jogador também adaptado a jogo de pressão, de cobrança. A chegada do Rafael, que já estreou. Então é assim, acho que você vai formando a equipe, moldando dentro daquilo que nós entendemos e esperando, né, que o atleta também esteja sempre com o objetivo bem aflorado, que nós possamos delinear bem esse perfil para a Ponte Preta, né, ser uma equipe competitiva. Eu entendo que o atleta do momento, o atleta do futuro pede muito isso, né, intensidade, um cognitivo alto, um modelo do jogo já estabelecido, um plano A, um plano B, e essas informações têm que ser simplificadas para que os atletas possam realizar da melhor maneira possível dentro das suas características. Gustavo Biano, IPTV. Bom dia, Gilson. Com a chegada de Rodrigão, tem espaço para 3 atacantes centroavantes no elenco? Ou existe a possibilidade de Paulo Sérgio ou João Veras serem negociados? Bom dia, Gustavo. Gustavo, a chegada do Rodrigão é para agregar uma característica importante dentro da nossa equipe. Se você analisar que o Veras é um jogador de área, o Paulo Sérgio é um jogador de mobilidade, o Rodrigão já é um jogador de uma característica mais de área, mais de prender os zagueiros. Eu vejo que tem circunstâncias, em alguns momentos, pode jogar até 2 centroavantes, dependendo das circunstâncias, dependendo como que a gente pode montar. Você sabe que dentro do Moisés Lucarelli, muitas vezes a equipe vem com bloco baixo, linha baixa, e às vezes você não consegue ter essa penetração, essa infiltração de construção de jogada. Porém, se você consegue colocar 2 jogadores de área, você também leva um desequilíbrio de marcação do sistema do adversário. Então eu entendo que tem que agregar. Eu acho que todos têm seu espaço, mas é importante, ainda sem esquecendo do Josiel, né? Que ainda é um atacante também de mobilidade, é uma característica diferente do que a chegada do Rodrigão. Então eu acho que fica bem servido. E aqui nós vamos trabalhar com todos, resgatando a confiança, resgatando o bom futebol aos poucos desses atletas, por mais que de repente nós não estamos num desempenho desejado, mas isso vai acontecer no trabalho, dia a dia, passar mecanismo para que esses atletas e a equipe possam todos crescer da mesma maneira. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Gilson, bom dia. A Ponte Preta tem viagem a São Luís, jogo na sexta, viagem de volta, jogo na quarta, derby e uma maratona de jogos pela frente na Série B. Você já estuda mesclar a equipe a partir do duelo diante do Sampaio Correia, ou a torcida pode esperar uma Ponte Preta com força máxima no próximo jogo? E o Marcos Ceroni da Ponte News. Bom dia, Gilson. Você pretende manter o mesmo esquema para o próximo jogo e já poderá contar com os quais novos contratados? Bom dia, Ceroni e Lucas Ossato. Bom dia. Olha, às vezes o torcedor, a imprensa não gosta de falar esse tipo de frase, né? Eu ouvi. Mas nós estamos numa fase de construção, né? Nós estamos colocando jogadores que alguns jogadores eu não trabalhei, não conheço, estamos conhecendo no treino, e também
dando um processo de adaptação aos atletas que chegaram. Eu entendo que nós vamos ter que fazer valer um jogo de cada vez para que a gente possa continuar evoluindo, né? Então, nós não podemos pensar no jogo do Cruzeiro sem canalizar todas as nossas forças para o jogo do Sampaio. Você falou bem a logística, nós estamos indo antes para ter um treino lá em São Luís, mas depois a gente viaja a noite toda, a madrugada toda para chegar aqui de manhã, né? Então a gente vai tentar ainda recuperar esses atletas no domingo para trabalhar segunda e terça e segunda e terça pensar realmente como nós vamos enfrentar o Cruzeiro. Porque quando atletas que não vem jogando há muito tempo e você de repente coloca num campo como esse, um jogo do emocional, do jogo que a gente propriamente dito estabelece, você tem que ver como que é a recuperação desses atletas. Então vejam que nem ontem, alguns atletas ainda no processo de recuperação. Então tudo são, como eu falei na minha primeira coletiva, vai ser alguns processos que nós precisamos passar. É claro que é uma sequência a gente sabe que é uma sequência difícil, que você pega Sampaio, Cruzeiro e o próprio rival já com os trabalhos um pouco mais avançados, né? Mantiveram uma plataforma de jogo desde o começo do Paulista, mas é que a gente tem que se superar. O mais importante é que a Ponte Preta entre com a mentalidade de sempre querer a vitória, ser competitiva, com energia e criar essa identidade que é isso que nós estamos buscando. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Bom dia, Kleina. Durante a semana, a Ponte anunciou 3 reforços: Fecim, Cleilton e Rodrigão. No total, são 8 reforços para a Série B. Você está satisfeito com o elenco ou ainda falta algum setor do campo que você entende que é necessário a chegada de reforços? E o Vinícius Barel, da Rádio Jovem Pan News Campinas. Bom dia, Gilson. Rodrigão é mais uma opção ofensiva. Ainda falta alguma posição a ser reforçada no setor de ataque da Ponte Preta? Bom dia, Lupe. Bom dia, Vinícius. A Ponte Preta ela nunca pode dizer que está com o elenco fechado, não se contrata mais. Se surgir um grande nome para vir nos ajudar, eu acho que a Ponte Preta ela tem que abrir as portas e ela tem que entender que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato muito equilibrado, que nós temos não só os desgastes de logística de viagem, mas como os desgastes, espero que não, mas de lesões, né? Que isso acontece. E fora cartões, suspensão, tudo isso que envolve futebol. Eu acho que, como esses atletas estão chegando, a gente está podendo evoluir com alguns atletas, jogadores que já vinham treinando, que é o caso do Fecim, jogadores que já fizeram processo de transição, que é o caso do Richards, que disputou um Campeonato Paulista, mas já chegou e já está numa situação, esperando a liberação de Cleilton, esperando a liberação do Rodrigão, esperando a liberação do Lucas Cândido. Eu acho que são jogadores, tenho certeza, que vão reforçar bem a equipe. E ter uma equipe sadia aqui dentro do Moisés Zucarelli, né? Essa competitividade interna ela tem que existir, mas tem que ser muito salutar, tem que ser com muito respeito, que todos são importantes dentro do elenco da Ponte Preta. Heitor Esmeriz, Globoesporte.com. Gilson, bom dia. Queria que você falasse especificamente do Rodrigão. É um jogador artilheiro, mas com histórico de polêmicas também. Como trabalhar com um jogador assim para que ele mantenha o foco? Olha, bom dia, Heitor. A conversa que eu tive com o Rodrigão foi muito franca. Temos que entender que a Ponte Preta necessita do futebol dele e da experiência dele também, para que nós possamos galgar patamares maiores. Ele sabe também dos erros que aconteceram, eu também já sei de alguns problemas que aconteceram, que a gente vai poder administrar. Eu acho que o Rodrigão, ele precisa muito também da Ponte Preta. Eu acho que nós temos que, não é resgatar o atleta, é resgatar o atleta e o homem. Então eu acho que essa postura que ele me trouxe, essa vontade de querer jogar, essa vontade de querer ajudar, eu acho que isso que tem que perpetuar até o final do ano. Porque ele indo bem, Ponte Preta vai bem, todos vão bem, porque é um grande jogador, né? A gente já pude ter a conversa, como ele teve acesso com os outros clubes, Curitiba, Avaí, enfim. Ele também, com esses problemas, que a gente possa administrar da melhor maneira possível, fazer de tudo para não deixar o Rodrigão entrar numa zona de conforto, fazer com que ele possa sempre render para nós, e qualquer tipo de problema eu vou ter que conversar sempre com ele. Eu acho que nós temos que ser olho no olho, como a gente foi na conversa quando ele chegou.
O mais importante é que ele chegou em umas condições com os indicativos físicos muito bons. Pode melhorar, claro que pode melhorar, mas precisa fazer trabalhos adaptados ao futebol, coisa que ele vinha fazendo, mas com uma predominância assim bem menor do que vai ser exigido a partir de agora.